Só que o modo como a gente tem apresentado a Deus hoje é um modo comercial, sabe? A gente pega uma partezinha ali da sua vida que Deus se preocupa e a gente colocou isso como prioridade máxima hoje em dia, sabe? Então, de todas as coisas que Deus está preocupado na sua vida, de todas as coisas que Deus quer mudar a sua vida, de tudo isso, sabe? Que Deus pode, que Deus é e que Deus pode agregar na sua vida e que vai ser bom para você estar perto dele, de tudo isso a gente pega uma partezinha, que é o dinheiro, e coloca como prioridade. E a gente acaba deturpando totalmente a palavra de Deus, quem Deus é, a sua relação com Deus, porque você acaba vendo Deus dessa forma. Se a igreja que você tá, ou se a igreja que muitas vezes é apresentada na televisão, passa para você uma imagem que Deus está hiper preocupado com a parte financeira, como prioridade, você acaba tendo uma visão de Deus muito deturpada por causa disso. E essa visão deturpada acaba fazendo com que o seu relacionamento com Deus seja deturpado também. Boa noite, queridos, tudo bem? Bem-vindo para mais uma quinta-feira. A gente vai ter uma live hoje falando um pouquinho sobre quem Deus é na sua perspectiva, que é algo muito importante, né? Que toda a nossa relação com Deus depende de como a gente enxerga Deus, assim como é para qualquer pessoa, né? A nossa relação com as pessoas depende de como a gente enxerga ela. Eu lembro que teve uma pesquisa do Fantástico muito interessante que dizia o seguinte: tinha algumas pessoas que iam falar com outras pelo telefone. E para essas pessoas era dito como a pessoa com quem ela ia falar era. Então, para algumas pessoas falavam, ó, fulano é meio antipático, então toma cuidado ali, não dá muita brecha. E para as outras pessoas falavam, ó, essa pessoa é uma pessoa muito legal. E elas viam que o desenrolar da conversa era totalmente diferente. Quando a pessoa tinha o pressuposto que eu vou falar com uma pessoa antipática, era uma conversa. Quando ela tinha o pressuposto que aí ele ia conversar com uma pessoa que é bem legal, a conversa era bem diferente, sabe? Era uma conversa bem mais aberta, bem mais amigável. Então, o modo como você enxerga alguém, o modo como você enxerga uma pessoa, o modo como você preconcebe uma pessoa indica muito qual é a relação que você vai ter com ela. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Às vezes a gente tem um preconceito com algumas pessoas e quando a gente vai começando a descobrir quem ela é, a gente vê que ela é uma pessoa totalmente diferente do que a gente preconcebia. E isso faz com que a nossa relação com aquela pessoa mude totalmente, né? Quem nunca passou por isso, né? De ter um amigo que é bem achegado hoje, mas que lá atrás você tinha um preconceito ali com ele, que achava ele metido, achava ele assim ou assado, ou até ouviu de alguém que era assim, e conforme você foi conhecendo aquela pessoa, o seu conceito mudou. Você teve um conceito diferente. Um conceito, poxa, essa pessoa não é assim. E você foi se chegando naquela pessoa e se tornaram até amigos. Sabe, isso é muito comum. E com Deus também acontece isso, né? Quantas vezes a gente tem... O mundo apresenta Deus de uma forma tão errada, e a gente tem uma preconcepção que Deus é assim, que Deus é assado. E quando a gente vai ver, na verdade, é totalmente diferente, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Uma coisa muito interessante de quando a gente conhece Deus é que Deus ele tem uma forma de se apresentar pra gente. Não tem como Deus se apresentar pra gente mostrando tudo que ele é de uma vez só, porque senão não vai se fazer entendível pra gente. Então, como Deus costuma se mostrar pra gente? Aos poucos. Deus vai se mostrando aos pouquinhos pra gente. Quem escreveu ali a Torá, né, que começou a escrever a Bíblia, foi Moisés. E quando Moisés começou a escrever a Bíblia, já fazia muito tempo de Adão, já fazia muito tempo de Noé. Então, todo o conhecimento, das pessoas que conheciam muito a Deus já tinham morrido. Então, Deus começou a se revelar ali para Moisés, e Moisés começou a escrever sobre Deus. E como que Moisés foi fazendo isso? Bem aos pouquinhos. Sabe, Deus já mostrando uma característica dele, depois Deus mostrava outra característica dele, depois Deus mostrava outra característica dele, ia se mostrando aos poucos. E é dessa forma que Deus se mostra pra gente, sabe? Conforme a gente vai caminhando com Deus, conforme a gente vai conhecendo Deus, ele vai mostrando algumas das características dele. E conforme a gente vai caminhando e vai amadurecendo, e nossa caminhada com Deus vai tendo maior afinidade, a gente vai conhecendo cada vez mais e mais e mais e mais características de Deus. E uma coisa interessante, né? Como que Deus marcou ali a nação de Israel. Quem é Deus para a nação de Israel
quanto ao primeiro marco, vamos dizer assim. Deus se apresentou para Israel como o povo que tirou eles do Egito. Né? Então, o povo de Israel era um povo de Deus. E o que marcou Israel? É que a gente vê muito isso na Bíblia. Né? A gente vê isso muito repetido. Que eu sou o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Eu sou o Deus que tirou vocês da terra do Egito. A grande marca que Deus fez no povo, a primeira grande marca que Deus fez no povo foi essa marca de ser o Deus que resgatou eles da escravidão. E com isso, Deus começou a mostrar algumas coisas. Mostrou o quê? Vocês são meus, vocês são o meu povo. Eu sou um Deus muito mais poderoso do que esse Deus do Egito. Eu sou o Deus que provê o alimento para vocês no deserto. Eu cuido de vocês. Eu sou o Deus que guerreia as suas guerras. Então Deus foi mostrando assim, várias características aos pouquinhos de o que ele queria do povo, como ele queria que o povo se relacionasse com ele, mostrando para o povo quem ele era, para quê? Para que o povo conseguisse, aos poucos, amadurecer no conhecimento dele sobre Deus, e essa relação se tornar uma relação madura, se tornar uma relação que ia crescendo. Então, Deus foi se mostrando aos poucos, e é mais ou menos isso que acontece com a gente também, né? A partir do momento que a gente vai conhecendo Deus, a gente começa a nossa caminhada com Deus, a nossa caminhada com Deus é aos pouquinhos. Deus vai mostrando uma característica dele pra gente, amanhã ele mostra outra, depois ele mostra outra. Tudo isso, obviamente, se a gente estiver andando em obediência. A gente precisa estar andando em obediência para que a gente consiga estar continuando caminhando com Deus, né? Deus só é verdadeiramente o Senhor da nossa vida se nós andarmos em obediência. Tem até um versículo da Bíblia que Jesus fala: por que vocês me chamam de Senhor se vocês nem fazem o que eu mando? Ou seja, eu, Jesus, sou o Senhor da sua vida. Se você nem me obedece? Não. Então, o senhorio de Deus na nossa vida, o senhorio de Jesus na nossa vida, só passa a ser verdadeiramente real quando a gente obedece. Sem obediência não há senhorio. Sem obediência a gente chama Jesus de Senhor, mas na verdade a gente age como se ele não tivesse autoridade nenhuma na nossa vida, porque a gente não obedece. Então, uma coisa muito importante que a gente tem que ter e que o mundo tenta deturpar muito é qual é a nossa visão sobre Deus. Como a gente enxerga Deus, como Deus é para mim. Como Deus, na sua visão, na sua mente, como Deus é. Né? Uma coisa que acontece muito é que as pessoas falam: não, Deus é amor, eu não preciso de religião e nada disso. Ou seja, as pessoas, elas cada uma criam uma versão de Deus na sua mente. E para cada pessoa, Deus é uma coisa diferente. Sendo que o Deus, como Deus está revelado na sua palavra. Né? A Bíblia está escrita, e conforme você vai vendo como Deus se relacionou com o povo de Israel, conforme você vai vendo como Deus se relacionou com Adão, em toda aquela parte ali pré-diluviana, como Deus se revelou para Noé, como se Deus revelou para Abraão, Isaac e Jacó, para o povo de Israel, para Moisés. Conforme você vai vendo a relação de Deus com o homem, e vai vendo ali prosseguindo, né, em toda a história ali do povo de Israel no Antigo Testamento, você vai conhecendo como Deus é. Você vai conhecendo as características de Deus. Essa é a forma como Deus escolheu para se apresentar para nós. Porque assim, Deus poderia simplesmente pegar uma lista e falar: ó, eu sou assim, 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 assim. Mas até existe uma coisinha ou outra na Bíblia assim, que é como se fosse uma lista. Mas como Deus escolheu se apresentar para nós? Ele escolheu se apresentar para nós mostrando como era o relacionamento dele com as pessoas que se relacionavam com ele. E isso a gente encontra na Bíblia, ou seja, resumindo o que eu disse aqui, quem é Deus verdadeiramente? É o Deus que está na palavra, que está na palavra de Deus, está na Bíblia. É o Deus que se apresentou para Moisés, é o Deus que se apresentou para várias pessoas ao longo de toda a história bíblica, e antes e depois. Antes não, né? Porque antes era Adão. Não tinha ninguém antes de Adão. Mas antes do Novo Testamento, no caso, né? Todos estavam ali no Antigo Testamento. E depois do Novo Testamento, ou seja, depois ali de ter se fechado ali o escopo da Bíblia, ali com João escrevendo Apocalipse. Ou seja, esse é Deus, o Deus que está escrito ali na Bíblia. Essa é a forma que Deus se apresentou para nós.
Então, se a gente quiser verdadeiramente saber quem é Deus, a gente tem que sair um pouco dos nossos achismos, a gente tem que sair um pouquinho do que o mundo apresenta pra gente, né? Não tem como a gente conseguir descobrir quem é Deus se você falar um pouquinho do que você acha, fulano falar um pouquinho do que você acha, ciclano falar um pouco do que ele acha, a gente entrar num debate e falar, então Deus deve ser assim. Não. Isso é o achismo. Deus verdadeiramente é quem ele se apresenta na sua palavra. Deus verdadeiramente é quem está escrito na Bíblia que ele é. Esse verdadeiramente é Deus. O Deus bíblico, que ele se apresenta, quem ele é, como ele gosta de se relacionar conosco, quais são as características dele na palavra. Esse é Deus verdadeiramente. Uma outra questão importante da gente ter ciência é que muitas vezes, até no meio eclesiástico, a própria igreja, ela acaba prejudicando a gente ter uma noção de quem verdadeiramente Deus é. Por exemplo, às vezes Deus é vendido na televisão como alguém que vai resolver seus problemas. Ou seja, você está com problema financeiro, você está com problema no casamento, vem para a igreja que Deus vai resolver. Sabe? Vem aqui que se você ter problema, Deus vai resolver todos os seus problemas. Ou seja, a gente pega Deus, o Criador do universo, todo-poderoso, onisciente, que nos ama, que quer ter um relacionamento profundo conosco, que deu o seu único filho para morrer por nós, e nós pegamos tudo isso e a gente resume uma coisa. Tá com problema? Vem aqui que Deus resolve. Tá precisando melhorar a tua empresa? Vem para cá. Tá com problema no casamento? Vem para cá. Assim, não que Deus seja tão distante de nós que ele não se envolva com nossos problemas, porque ele se envolve. Deus se envolve com nossos problemas. Mas não é essa a questão que eu estou falando. A questão é que de tudo que nós podemos caracterizar Deus, de todas as características maravilhosas de Deus, às vezes a gente apresenta Deus na igreja como sendo um mordomo. Ou seja, eu estou te oferecendo facilidades. Se você estiver com Deus, você vai ter facilidade. A sua vida vai ser melhor, a sua vida vai ser mais fácil, porque Deus vai estar contigo. E em grande parte dos casos, gente, não é verdade. Jesus falou, aquele que quer vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ou seja, Deus vai se envolver com os seus problemas? Vai. Deus está interessado que você tenha uma boa vida? Sim, claro, ele te ama. Mas vender, sabe, essa ideia de como se Deus fosse uma pessoa que estivesse a seu serviço, como se Deus fosse seu garçom, como se a utilidade de Deus é melhorar a minha empresa, é fazer alguma questão financeira. Gente, isso é uma forma muito cega de apresentar Deus. Muito, muito. De todas as coisas que Deus está interessado em fazer na sua vida, de tudo que Deus é, de tudo que Deus se apresenta na palavra, a gente vender Deus na televisão, assim como sendo alguém que vai resolver sua vida financeira ou vai fazer essas coisas, gente, isso é uma perspectiva muito pobre de quem Deus verdadeiramente é, sabe? E infelizmente, a própria igreja tem feito isso, né? Alguém que está ali tão preocupado que está só preocupado ali com dinheiro, né? E se a gente lê a Bíblia, a gente vê que Deus sim se preocupa com várias áreas de nossa vida, Deus se preocupa com várias partes de nossa vida, inclusive financeira. Inclusive financeira. A Bíblia fala de dinheiro. Só que o modo como a gente tem apresentado a Deus hoje é um modo comercial. Sabe? A gente pega uma partezinha ali da sua vida que Deus se preocupa e a gente colocou isso como prioridade máxima hoje em dia. Sabe? Então, de todas as coisas que Deus está preocupado na sua vida, de todas as coisas que Deus quer mudar a sua vida, de tudo isso, sabe? Que Deus pode, que Deus é e que Deus pode agregar na sua vida e que vai ser bom para você estar perto dele, de tudo isso a gente pega uma partezinha, que é o dinheiro, e coloca como prioridade. E a gente acaba deturpando totalmente a palavra de Deus, quem Deus é, a sua relação com Deus, porque você acaba vendo Deus dessa forma. Se a igreja que você está, ou se a igreja que muitas vezes é apresentada na televisão, passa para você uma imagem que Deus está hiper preocupado
com a parte financeira como prioridade, você acaba tendo uma visão de Deus muito deturpada por causa disso. E essa visão deturpada acaba fazendo com que o seu relacionamento com Deus seja deturpado também, sabe? Agora, trazendo aqui para... Tá bom, Yuri, então, se a visão que o mundo passa de Deus é uma visão deturpada, e a visão que muitas vezes a igreja passa também é deturpada, então, quem Deus é? Então, eu vou fazer um resumo de quem eu entendo que Deus seja. Deus é o Criador de tudo. Houve algum momento que só existia Deus, e tudo que existe no mundo físico, no mundo espiritual, no mundo atômico, subatômico, e as grandes coisas do universo, como as galáxias, os buracos negros, tudo isso foi criado por Deus. Mas mesmo sendo o Criador de tudo, sendo onisciente, sendo onipresente, sendo onipotente, tudo isso, como Deus se apresenta para nós? Na sua palavra, ele sempre se apresenta para nós como Pai. Deus sempre se apresenta para nós como Pai. E a gente vai ver isso desde a época de Adão. Sabe, Deus não criou Adão e Eva, colocou no jardim e esqueceu eles. Deus colocou Adão lá no jardim e toda tarde ia lá conversar com Adão. Deus nos criou para nós nos relacionarmos com Ele. Nós somos filhos de Deus. Essa forma como nós devemos enxergar Deus, como um Pai. Como um Pai. E esse é até um dos motivos pelos quais a sociedade acaba deturpando muito a imagem do pai, a imagem do homem, né? Porque se você tem um pai que não é um exemplo de homem, um pai ausente, um pai ou alcoólatra, ou que tem qualquer problema, ou que não foi bom para sua mãe, ou que não foi um bom pai para você, se a sua primeira imagem de pai foi essa, quando você for se relacionar com Deus, que se apresenta para você como pai, no começo vai ter alguma dificuldade, sabe? Se você teve um bom pai, um bom homem, que era uma boa pessoa, que foi um bom pai para você, um bom marido para sua mãe, se você teve um bom pai, o seu relacionamento com Deus vai ser mais fácil. Porque você vai se achegar a Deus como filho e você teve um bom relacionamento com seu pai físico, com seu pai humano. Então vai ser mais fácil esse relacionamento. Então, assim, é até um dos motivos pelos quais a figura masculina é tão massacrado hoje em dia, né? Como o homem, a tendência de forçar o homem a ser uma eterna criança acaba sendo aplaudida hoje em dia em alguns cenários sociais. Ou seja, como Deus se apresenta para nós? Deus se apresenta para nós como Pai. Se a gente lê as Escrituras, não com os óculos que o mundo dá pra gente, não com os óculos que, infelizmente, algumas igrejas dão pra gente. Se a gente lê as Escrituras com uma perspectiva correta, a gente vai entender ali que Deus, a todo momento, está buscando um bom relacionamento conosco. A gente entende isso. Só que, infelizmente, as pessoas são muito ingratas, são egoístas, querem viver para si, para suas vontades egoístas, sem se preocupar com ninguém. Então, esse relacionamento acaba sendo muito afetado. Mas a gente consegue ver em algumas poucas pessoas na Bíblia que conseguiram ter um relacionamento muito profundo com Deus, como era maravilhoso esse relacionamento. Sabe, o relacionamento Enoque foi assim, Sete, Noé, Abraão, Moisés, José, Davi. A gente vai vendo ali vários homens e mulheres de Deus que tiveram um bom relacionamento com Deus, que eram obedientes, que tinham Deus como Senhor de sua vida, e como era algo gostoso, sabe, entre eles, esse relacionamento de pai para filho. E conforme a gente vai ler nas Escrituras, a gente vai entendendo que tudo que Deus mais quer é isso. O que Deus mais gostaria da gente é isso, que a gente entendesse que a visão correta para a gente ter sobre Deus não é essa visão que muitas vezes o mundo passa para a gente, de Deus ser um tirano, que Deus é um ser egoísta, que obriga as pessoas a adorá-lo, alguma coisa assim, sabe? Umas ideias totalmente atravessadas
E a perspectiva também não é essa perspectiva que muitas vezes até algumas igrejas passam pra gente. E qual é a perspectiva? De Deus é a pessoa que vai resolver seus problemas. Então você tá com problema, vem pra igreja, sabe? É uma venda de Deus, se tornou um comércio, algo pobre, uma visão deturpada sobre quem Deus verdadeiramente é. E como seria essa visão correta, sabe? Pai, paternidade. Paternidade. Nós somos filhos de Deus, Deus nos ama. E essa é a visão que Deus gostaria que nós tivéssemos dele. Sabe? Essa é a visão de eu sou filho de Deus. E a nossa caminhada com Deus é uma caminhada de constante aprendizado. É uma caminhada de constante aprendizado. Tem um texto bíblico aqui. Deixa eu procurar. Oséias 6:3. Vou abrir aqui. Aqui o texto. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Conhecer a Deus, ter essa experiência de dia a dia e se aproximando do Senhor é muito legal. Uma coisa que eu tenho no meu coração e eu enxergo que é assim, é que quando Deus começa a se apresentar pra gente, né, quando a gente busca o Senhor, que é isso que a Bíblia fala, né, aproximai-vos de Deus, chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós. Ou seja, conforme a gente está com o nosso coração disposto a se aproximar de Deus e a chegar a Deus, Deus também vai se aproximando de nós, né? Se você nunca teve a oportunidade de alguém conversar sobre Deus com você e você gostaria de conhecer, pegue uma Bíblia, comece a ler o Novo Testamento e vai pedindo para Deus e falando com você quando você lê. Existem algumas versões bíblicas que é só do Novo Testamento. Pega, começa a ler e vai pedindo para Deus se apresentar a você. Foi assim que ele se apresentou para mim, através da Bíblia. Conforme a gente vai conhecendo a Deus, o começo ali do relacionamento é tipo o começo de uma nova amizade. Sabe? Quando a gente é adolescente, eu lembro muito disso na época do MSN. Eu conheci uma pessoa nova, a gente ia conversando ali pela MSN, caramba, era muito legal, nossa, uma pessoa tão legal, uma pessoa nova, uma pessoa maneira. E aí daqui a algumas semanas a gente conhecia outra pessoa e fazia uma nova amizade, era muito legal. Ou também eu posso linkar o começo de namoro, sabe? No começo de namoro, você vai conhecendo a pessoa e todo aquele relacionamento é bem legal, bem gostoso. É tipo isso, sabe? Conforme a gente vai conhecendo a Jesus, quando a gente conhece a Deus ali bem no início, que é até uma coisa que a gente chama de primeiro amor, né? Que é esse início de relação com Deus. Gente, como é gostoso, sabe? Como é gostoso você sentir o amor de Deus por você. Como é gostoso você sentir, como a palavra diz, né? A paz que excede todo entendimento, sabe? E às vezes eu até fico imaginando, gente, como que Adão deveria se sentir no Éden, sabe? No momento que não havia pecado, que era só ele, sua esposa e Deus, sua mulher e Deus. Como devia ser a paz que ele sentia, como deveria ser aquela presença de Deus gostosa ali, sabe? E a gente sente um pouco disso quando a gente está começando o nosso relacionamento com Deus, né? Não que depois a gente não sinta, mas nesse começo é muito intenso, porque é um começo de Deus estar se apresentando para você e seus olhos começam a se abrir para essa nova relação e você vai conhecendo essa pessoa nova. Gente, é muito gostoso. É muito gostoso a forma como Deus vai se apresentando pra gente. E é um relacionamento realmente, né? É um relacionamento de amizade, de paternidade. É um relacionamento onde Deus vai se apresentar para você, você vai mostrando para Deus também quem você é. Não que ele não saiba, ele sabe, mas é um relacionamento a dois ali, sabe? E é algo realmente muito gostoso você tá tendo esse crescimento de estar se aproximando de Deus e ele tá se aproximando de você e você tá tendo os seus olhos sem escamas, descortinados de tantas coisas para a vida. A nossa perspectiva de vida muda, a nossa perspectiva de muita coisa muda. E uma coisa que acontece muito é que a nossa visão sobre quem Deus é muda muito também. Muda muito também. Porque, como eu falei, infelizmente,
Tem muitas pessoas que até têm dificuldades para se achegar a Deus porque elas têm uma pré-concepção de quem Deus é. Ou seja, se eu tenho um preconceito, uma pré-concepção, se Deus para mim já é assim, 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 porque foi assim que eu aprendi com minha família, foi assim que eu aprendi com meus avós, foi assim que eu aprendi com meus pais, foi assim que eu aprendi numa decepção que eu tive numa igreja que não era boa. Então a gente passa por algumas experiências na vida, que faz com que a nossa visão de Deus seja muito deturpada. Então, isso às vezes é um impeditivo da gente acabar conhecendo quem verdadeiramente Deus é. A gente acaba nem dando a oportunidade de conhecer quem verdadeiramente Deus é. A gente acaba não dando a oportunidade de Deus se apresentar para nós, porque a gente nunca se achega a Deus. Sabe, a gente liga a televisão, Deus está sendo vendido como um produto, sabe, como se fosse um fundo de investimento. A gente ouve às vezes de outras pessoas, não, Deus para mim é amor, esse Deus aí que proíbe tudo não é legal, é uma coisa antiquada, antiga, a Bíblia tem que ser renovada, que essas coisas não se encaixam. Ou seja, a gente se enche e ouve tanta ladainha, tanta coisa errada, tantas pessoas apresentando Deus de uma forma tão deturpada e tão errada, que a gente acaba tendo uma dificuldade de se aproximar de Deus, sabe? Imagina que você passa a vida ouvindo falar mal de uma pessoa. Mesmo que aquela pessoa seja maravilhosa, se você tiver alguma conversa com essa pessoa, né, as suas primeiras conversas com essa pessoa vai ser com o pé atrás. Mesmo que a pessoa seja maravilhosa, mesmo que essa pessoa seja um amor muito legal, seja uma pessoa amiga, fiel, seja uma pessoa coerente, seja uma pessoa honesta, mesmo que essa pessoa seja muito boa, o seu primeiro contato com essa pessoa, se houver algum contato, porque o normal se você ouviu falar muito mal de uma pessoa, você nem se aproxima. Mas se por algum motivo você se aproximar dessa pessoa, vai ser com o pé atrás. E tudo que essa pessoa fizer, você vai desconfiar. Sabe? E Deus passa por isso. Porque a imagem de Deus que é passada pra gente é uma imagem tão deturpada, mas tão deturpada, se a gente perguntar para várias pessoas quem Deus é, pouquíssimas pessoas vão falar o que Deus gostaria de ouvir. Deus para mim é um pai. Pouquíssimas pessoas vão ter essa visão, essa noção, esse entendimento. Por mais que Deus se apresente como pai nas Escrituras, a imagem que o mundo passa de Deus é uma visão tão errada, tão deturpada, que se a gente perguntar talvez para 1.000 pessoas, sei lá, talvez 1%, 2% vai falar, para mim Deus é pai, Deus é meu pai. Deus é meu pai. Mesmo que essa seja a visão bíblica, sabe? Mesmo que essa seja a visão bíblica, mesmo que é assim que Deus queira se relacionar conosco, por mais que seja que todas as características que nós vemos na Bíblia sobre Deus façam a gente ter esse entendimento. Poxa, Deus é meu pai. Mesmo com tudo isso. Porque, infelizmente, a visão que é passada de Deus é uma visão muito errada. É uma visão muito errada. Às vezes vem de casa, às vezes vem de alguns amigos e, infelizmente, até da igreja, de vez em quando isso vem. Infelizmente, muitas igrejas se tornaram em comércio. Então, eles precisam vender alguma coisa ali para você. Então, eles te vendem a imagem que Deus vai resolver teus problemas. Vem para cá, tá com problema financeiro, vem para cá. Tá com problema no casamento, vem para cá. Sendo que Deus é muito maior do que isso. Muito maior do que isso. Por mais que Deus seja alguém que sim, se envolva nos nossos problemas. Assim como o pai se envolve nos nossos problemas. Se você teve um bom pai, você vai saber o que eu estou falando. Sabe, o seu pai não se envolve na sua vida? O seu pai não quer sempre o seu melhor? Ou o seu pai não está sempre ali vigiando para onde você está indo para ver se você está bem ou não? É normal o pai tá ali alinhado com a vida do filho e tá preocupado com a vida do filho. E Deus, conforme a gente vai caminhando com ele, a gente vê que tem algumas coisas que pra gente é até uma bobeira. E Deus faz questão de te mostrar até isso, filho, que pra você... Até isso, filho, que pra você é pequeno, que pra você é uma bobeira. Até com isso eu me importo. Porque eu me importo com você. E conforme a gente vai caminhando com Deus, a gente vê isso.
Às vezes tem umas coisas bobas que a gente, poxa, eu gostaria tanto disso que isso aqui acontecesse, eu gostaria tanto disso aqui. E depois de um tempo aquilo acontece, Deus te dá aquilo ali. Isso é Deus te mostrando que até aquelas coisas que são bobinhas para você, que são pequenas para você, até isso ele se importa, porque Deus é um pai muito bom que te ama muito. Sabe? E infelizmente, é a melhor relação possível que nós poderíamos ter com Deus, que é esse relacionamento de paternidade, esse relacionamento de Deus é meu pai, de Deus é meu amigo, de Deus está ao meu lado, que Deus anda comigo, que se eu tropeçar, Deus vai me ajudar a levantar, que se eu pecar e me distanciar, Deus vai me esperar, que Deus vai tentar me trazer de volta, porque o meu relacionamento com Ele é importante, porque Deus me ama, porque Deus me quer perto, porque Deus não me criou para eu andar só, Ele me andou para me ter como filho. A gente vai descobrindo isso e de todos os relacionamentos que você pode ter na vida, a gente pode ter certeza que é o mais apaixonante de todos. É esse relacionamento de paternidade, para mim, Deus é o meu pai. É o mais apaixonante de todos. Eu vou encerrar a live, tá me dando crise de espirro. Graças a Deus alguém tem falado o suficiente, né, para concluir o assunto. Então eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam aqui hoje. Quinta-feira que vem, por volta das 7h30, 8 horas, vou estar aqui de volta na Twitch. Fiquem com Deus, aqueles que assistiram até aqui, e que venhamos a verdadeiramente conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor como Ele se apresenta, como um Pai. Como Pai. É esse que Deus é, independentemente do que o mundo fala, independentemente do que você aprendeu, talvez até na sua família, independentemente até do que, infelizmente, algumas igrejas ensinam deturpadamente. Deus, Ele é seu Pai, Ele quer se apresentar para você dessa forma. É dessa forma que Ele gostaria de ter um relacionamento com você. Então fique com Deus, que a gente vai estar se aproximando de Deus a cada dia mais. Se você quiser ter essa experiência e ainda não tem, pegue uma Bíblia, leia o Novo Testamento, começa ali pelo livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, são livros que até algumas histórias se repetem, né, porque são visões diferentes da mesma história. Pede para Deus estar conversando com você enquanto você está lendo ali a palavra de Deus, e que a gente venha estar nessa constante, né? Deus, uma coisa que eu ouvi quando eu era adolescente, eu achei meio interessante. Eu estava ouvindo uma palavra e o adolescente falou assim: eu gosto muito de diamante negro. E Deus me fez perceber uma coisa: Deus é como se fosse uma barra de diamante negro infinita, que por mais que seja muito gostoso estar ali experimentando, nunca acaba, nunca tem fim. Deus tem sempre algo novo, e é assim, sabe? Sempre tem algo novo de Deus. Deus tem sempre algo novo para se apresentar pra gente. Há sempre algo novo de Deus para conhecer, que é apaixonante, que é maravilhoso. Então que nós venhamos a ter isso no nosso coração, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? Até mais.